Muito boa noite. Se consegue me ouvir, por favor? De 1 a 10, o som está chegando bem, por favor. Boa noite a todos. Ok, muito bom. Mais uma quinta-feira especial aí com a apresentação dos produtos. Hoje nós já temos a imagem dos novos produtos. Vou fazer apenas uma apresentação geral aqui de novo, só porque nós temos pessoas novas na sala, ok? Muito bem. Então, vou esperar mais um pouquinho. Tem 30 pessoas conversando com o pessoal. Você já deve ter visto no nosso site, no nosso blog e no Facebook, o nosso tour, né? Nós vamos estar em vários lugares, começando por Brasília, dia 14, e depois nós vamos seguir. Vamos passar por Fortaleza, Rio de Janeiro, vamos passar por São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Cuiabá, São José do Rio Preto, São Luís, e é só vocês assistirem. Então, aí, verem a nossa tabela aí do nosso tour, ok? Não vou estar em todos os lugares, assim como o Rodrigo e o Flávio também não vão estar, mas nós vamos fazer toda a cobertura possível, porque é possível nós estarmos em dois lugares ao mesmo tempo, tá? A agenda está muito próxima, né? E dia nove, então nós vamos, então, dia 8 jantar, e dia 9, então aqui também, todo mundo em Brasília, 8 e 9 de agosto, ok? Muito bem, muito bem. Então, boa noite a todos mesmo, de sempre também, nosso pessoal também antigo aí, a Lourdes, Eric, Stefan, e todos os nossos queridos participantes aqui, então, temos uma quantidade sempre crescente aí de gente animada, né? Nosso pessoal aí, o Alan Pisoni fazendo presença também, 2 estrelas, né? Então aí está o nosso pessoal. Muito bem. Na semana passada eu falei da deficiência mineral e nós fizemos assim uma apresentação. Falei para vocês da grande questão aí de minerais, né? Os nossos produtos. Eu vou ter que utilizar hoje a apresentação do Flávio só para mostrar os produtos, porque eu não consegui baixar aqui o arquivo que mostra os novos produtos, mas existe aqui a apresentação do Flávio que eu vou usar então para mostrar a imagenzinha dos novos produtos, ok? Então, como vocês sabem, o fundamento dos nossos dois produtos é exatamente, tá, os minerais, né? Os produtos mais importantes, os minerais e as vitaminas, eles são realmente os elementos de grande deficiência que nós sofremos hoje, ok? Então, aí está a nossa tabela periódica, né? E mostrando que a deficiência vitamínica e mineral produz toda essa situação que a gente sofre hoje em dia, né? Dessa questão aí da falta dos nutrientes, né, na nossa alimentação, principalmente elementos como o magnésio, que é fundamental aí para a nossa saúde, ok? Então, vocês procurem agora sempre guardar as informações. Não precisa anotar isso, mas o mais importante agora é o foco, ok? Ficar o foco aqui para poder a gente entender o fundamento. Então, o nosso grande problema hoje, apenas fazer uma revisão, é que nós temos uma grande deficiência mineral dos alimentos. Então, você compra uma beterraba, um nabo, né, uma folhagem, uma fruta cítrica, infelizmente os alimentos eles não têm quantidade suficiente de minerais. Então, o solo empobrecido, o uso de adubos químicos, como a gente já falou aqui, não é? O uso, então, de pesticidas, de agrotóxicos, tem enfraquecido os alimentos. É claro que você pode comprar alimentos orgânicos, mas esses alimentos têm que vir também de produção, na produção de áreas, então, livres de contaminantes também e desde que não se usem, então, os chamados adubos químicos, que acabam enfraquecendo os alimentos. Então, nós temos também aí, além disso, né, o grande problema aí da deficiência. Esse quadrinho eu mostrei também. Repetir algumas coisas, gente, porque tem pessoas novas, tá? Mas então os antigos, ou quem assistiu já essa apresentação, pode na semana passada, que viu na semana passada, pode ir, na verdade, apenas confirmando aí o seu conhecimento. Quando a gente fala em minerais, ainda antes de entrar nos produtos, praticamente, nós vamos falar para vocês da questão então dos minerais. Minerais, eles são justamente os nutrientes. O terceiro mais importante nutriente, o grupo de nutrientes em importância, são os minerais e os microminerais.
tá? Então, nós temos aí que quando você tem carência de minerais, então você tem, então aí especificamente, né, essas situações. E hoje, somente com o estresse, tá? Com o uso de medicamentos, com a situação de poluição que nós vivemos hoje no mundo, os alimentos, os hábitos alimentares irregulares, as pessoas usam muito refrigerante, muito doce, tem muitos alimentos altamente processados, farinha, sal refinado, tá? Muita gordura trans, tá? Muita gordura hidrogenada, tá? Muitos alimentos ricos em antibióticos, em hormônios. Então, tudo isso começa, então, a fazer então, uma diferença. Na verdade, vamos perdendo minerais, principalmente o estresse. Então, hoje, o ser humano vive sob um estresse muito forte. E pouca gente realmente se dá conta de que quando você está estressado, você está perdendo minerais também. Quando você usa refrigerantes, substâncias realmente que são muito ruins para o organismo, o refrigerante não tem nenhum nutriente, ele dá rouba esses minerais que você está vendo aí. Então, veja, quando falta o cálcio, ok? Então, o cálcio ele tem a função de estruturar os nossos ossos, também ele trabalha na contratura muscular, então a falta dele dá osteoporose, né? E as chamadas, então, câimbras musculares, favorece o reumatismo, o magnésio. Esse magnésio, gente, é um dos mais importantes íons, o mais importante nutriente que a gente pode imaginar, porque ele está ligado com a imunidade, a nossa imunidade. Quando falta magnésio, e o nosso sal refinado ele perde o magnésio natural do mar, né? Então, o que acontece é que nós vamos ter, então, uma situação de baixa de capacidade de resistência a bactérias, etc. E tal. E também muita depressão. Falta de magnésio produz uma depressão formidável no organismo. Eu tenho experiência no próprio consultório de pessoas deprimidas, muito deprimidas, tomando medicamentos, e uma avaliação eu pude perceber que a carência de magnésio. Então, a simples reposição de magnésio ao longo das semanas, de dias e semanas, a pessoa recuperou o equilíbrio e não precisou usar mais antidepressivo. Era justamente falta de magnésio. Porque nós perdemos muito magnésio, principalmente quando se come muito açúcar. Tá? O potássio também. Potássio não, é muito difícil a gente ter carência de potássio, mas o fósforo, o ferro, gerando anemia, né, gerando fraqueza, o zinco, a falta de zinco pode produzir uma quantidade enorme de problemas, principalmente baixa da imunidade, aumento da próstata, tá? Cisto de ovário, cisto, então, problemas de esterilidade masculina, né? Baixa da libido também. O cobre está ligado também a uma quantidade muito grande de funções, como, por exemplo, não é? A fixação do ferro, do próprio ferro, então, nas células vermelhas, depende do cobre. Veja que importância isso, né? O manganês é antianêmico também, trabalha junto com o ferro. Você pode ter bastante ferro no organismo, vindo de feijão, eventualmente se come carne e tal. Se bem que o ferro da carne, né? Ele é um ferro que ele tem assim a propriedade diferente um pouco do ferro do feijão, mas de qualquer jeito, chamado ferro não N, o feijão ele fornece uma quantidade muito boa de ferro. E aí, se você tiver boa quantidade de ferro, tiver pouco manganês no organismo, por causa do uso, por exemplo, de muito álcool, tabagismo, tá? E estresse também, e vida sedentária também favorece, você tem baixa de manganês, tá? Então, ele trabalha, por exemplo, na regulação da função glandular, ok? E aí, nesse caso, a falta de manganês não deixa o ferro ser fixado na hemácia direito, trabalha junto com o cobre. Então, a falta de manganês produz diabetes, asma, problemas digestivos. O cromo, por exemplo, o cromo é fundamental, porque o cromo faz parte da molécula da insulina, que você já ouviu falar, não é? E a insulina é que, na verdade, trabalha com a glicose, que faz o carregamento da glicose no nosso organismo. Com baixa de cromo, a molécula da insulina ela é frágil, e aí a insulina não cumpre o seu papel, então, aí aumenta a glicose no sangue e a pessoa tem o diabetes. Também favorece a aterosclerose, a hipoglicemia, e aí a coisa vai complicando, né? O selênio, somente para a mulher a falta de selênio está ligado aí a problemas sérios, aí, principalmente ao cisto de ovário, tá? A formação até de tumores sérios, tumor de mama, etc. O selênio é precursor, então, da produção aí de uma série de hormônios, principalmente hormônios femininos, né? Ele funciona muito mais no corpo feminino do que no masculino, e aí com isso a tendência, então, ao envelhecimento precoce da mulher.
menopausa precoce. Veja que importância, gente, como é importante isso, né? Como tem. E aqui mostrando, eu já mostrei na vez passada, mas eu estou dizendo, eu estou repetindo, porque tem muita gente nova na sala hoje, ok? Muita gente nova. Então é importante a gente poder colocar aqui algumas observações. Isso aqui é preocupante, o quadro aqui da dieta, então, brasileira, mostrando aqui crianças, né? Crianças nossas têm realmente carência de cálcio, sódio, magnésio, ferro, zinco e selênio. Então, quando falta principalmente cálcio, selênio, tá? E magnésio, as crianças têm dificuldade de aprendizagem. Então, veja onde é que a coisa realmente vai repercutir na aprendizagem das crianças. Muitas vezes, uma criança que vai mal na escola, que a gente pensa que a criança é preguiçosa, não quer estudar, ela, às vezes, frequentemente, ela é chamada a atenção pelos pais, pelos mestres. Essa criança ela pode estar realmente com carência de minerais, principalmente cálcio, magnésio e selênio, aí ferro também, levando a anemia. Vocês estão vendo aqui esse estudo, tá? Mostrando aqui que crianças de 4 a 6 anos, tá? Elas mostrando aqui a deficiência, que foi constatado 162 de cálcio, quando o ideal, né, seria 800 de cálcio. Veja essa defasagem enorme, tá? Isso aqui tudo vai ter no nosso material depois, vocês vão ter bastante tempo e vamos oferecer bastante material de apoio para vocês, ok? No final eu vou abrir mais hoje para perguntas, eu sei que o pessoal ficou querendo perguntar mais da outra vez, fiquem tranquilos, a gente vai abrir mais para perguntas, um tempo maior para perguntas, ok? Depois da minha exposição. Só fez uma introdução para você ver realmente a importância aí, então, dessa avaliação que o Michelasso e o Fisberg e Cozzolino fizeram estudando aqui no Brasil uma tremenda deficiência mineral das nossas crianças. Então, a criança não cresce bem, tá? A criança não aprende bem. Tá? Fala Ela pessoal, começa a ter meu nome é alterações Rafael metabólicas, Mesquita, bioquímicas, eu sou pode líder ter até mesmo, ela pode sofrer até mesmo alterações emocionais, psíquicas, psicológicas, etc. Tudo isso voltado aí, ou com base nessa carência mineral. Isso está provado. Então, o nosso produto, nós vamos falar do Balancê, ele é super indicado para criança, porque ele é um alimento. Nós estamos falando de forma alguma, estamos falando aí de produtos sintéticos ou de medicamentos, ok? Então, vocês estão vendo aqui a questão do iodo ligado à tireoide, né? O ferro ligado aqui, então, a questão das hemácias, das células vermelhas do sangue. Olha como é importante a relação aqui. O iodo, né? Ele está ligado, então, à produção dos hormônios tireoidianos, que são hormônios metabolicamente ativos, não é? Que são hormônios especiais que, na verdade, dependem de respostas orgânicas, e quando faltam mais minerais do que o normal, a gente vai ter, então, essa situação muito ruim. Então, aqui está, esse quadro mostra aqui que não adianta a gente apenas pensar em usar, então, qualquer tipo, então, de mineral separadamente. Então, se o cálcio é bom, eu vou começar a usar bastante cálcio. Se usa muito cálcio, você vai baixar o fósforo, vai ter alterações do magnésio, tá? E pouco cálcio acaba prejudicando também a concentração de magnésio. O cobre, então, em excesso, se você fizer uso de cobre, você vai baixar o ferro. Então, há uma interação dinâmica entre os minerais e microminerais. É a chamada então, roda dos minerais, né? Então, aqui está essa relação aqui. Então, isso é importante para quê? Para que a gente possa entender, então, que o nosso balance, que nós vamos mostrar agora, tá? Esse produto, na verdade, ele tem a proporção adequada dos minerais. E são minerais, gente, de origem marinha, ou seja, de alimento. Então, todos os minerais então, do Balancê são especiais. Ele não tem só minerais, o Balancê, ele tem também os chamados polissacarídeos fosfatados, são substâncias super especiais. É o único produto que preserva então, a presença aí dos polissacarídeos chamados sulfatados. O nome é estranho, mas na verdade isso tem a ver muito realmente com elementos de saúde. Mais tarde vocês vão saber mais ainda sobre essa coisa maravilhosa, ok? Aqui está um sinal de deficiência mineral muito comum que a pessoa atribui aí essa situação das unhas, a micose, e na verdade é carência mineral também, tá? Então tem muitos outros sinais aí, não é? Sinais aí então, somente quando a pessoa tem vontade de comer coisas diferentes, a pessoa, por exemplo, tem muita tendência a comer doce, é ávida por doce. Isso é falta de cromo, né? Pode estar ligado ao chocolate,
quando a pessoa quer muito chocolate, está ligada à falta de magnésio. Tá? Claro que você vai encontrar, por exemplo, magnésio em sementes, vai encontrar magnésio em frutas oleaginosas, nozes, castanhas, avelãs, etc. Né? Assim como você vai encontrar cromo, carbono, fósforo e enxofre no brócolis, tá? Em carnes também, tá? Frutas vermelhas e tal. Então, mas isso aqui, craving, é assim, a sua vontade, o seu desejo, assim, às vezes incontrolado, não é? De você comer alguma coisa. Por exemplo, comida salgada. A pessoa que tem muita atração por comida salgada pode estar com deficiência de silício ou de cloro no organismo também, né? E quando a pessoa gosta de coisa muito gordurosa, é falta de cálcio, geralmente. Isso é muito importante para a grávida, né? Na gravidez é preciso você fazer uma reposição, ok? Eu vou agora só pedir a vocês um pouco de paciência, que eu vou ter que fechar essa apresentação e mostrar os produtos para vocês, ok? Então, vamos conversando aqui enquanto eu baixo aqui, ok? Para poder a gente agora. Ontem o Flávio já mostrou então a carinha dos novos produtos, né? Isso é muito bom, porque a gente agora vai poder então falar com vocês de outro modo, né? Então, primeiro eu vou conversar com vocês aqui sobre então a maravilha, né? Já temos o formato do nosso produto. Esse é o Balance, ok? Esse é o Balance. Grande produto, não é? Nós temos aí esse sensacional, tá? Sensacional. O pessoal já está adquirindo, já estamos na fase então da pré-venda, né? E na verdade não na venda mesmo, com a entrega já programada, ok? Então assim que for possível, a gente já vai ter então o produto já distribuído para vocês. Então vamos lá concentrar. O que é o Balance? Depois dessa introdução da questão do risco dos minerais, da falta de vitaminas e minerais, que é crônico, pouca gente se dá conta disso. Nós temos aqui então o nosso grande produto inicial, tá? Então o Balance. Então pessoal, vamos começar então a saber então a terminologia certa, né? O que é o Balance, né? Primeiro o nome ele é na verdade um jogo de palavras que a gente faz, como vocês já sabem, ok? E balanceamento, e sea, que em inglês é mar, balanceamento do mar. Por que isso? Justamente o que eu mostrei para vocês agora há pouco, que é justamente a questão da necessidade das proporções em termos dos minerais, para que você tenha a roda dos minerais, o entrelaçamento das funções entre minerais e microminerais, então bem ativo, ok? Então o Balancê, ele é em cápsulas, você encontra cápsulas aqui dentro. Essas cápsulas, elas não contêm a alga em pó. Eu tenho até aqui, eu mostrei na semana passada, pediram para mostrar de novo. Isso aqui é exatamente, né, um pedaço dessa alga coralínea, né, que vem do mar, né? Na verdade, ela é dura, né? Não é uma alga mole, né? Na verdade, é uma alga coralínea, que parece coral, tá? Então, é um produto em cápsula e de alta absorção. Tá? De alta absorção significa assim, absorção integral, ou seja, 100%. Então, eu tenho falado aqui de forma reiterada que quando você vai a uma farmácia, você consome minerais, você não está consumindo minerais preparados para uma assimilação completa do organismo. Eles são minerais complexos. Tá? Enquanto você tem, por exemplo, o zinco, né, no Balance, tá? O zinco é importante, o silício é importante, tá? É importante o magnésio, é importante o cálcio. Porém, se você usa um remédio comum, um suplemento comum, você vai ter, então, a forma composta. Então, você não vai ter o cálcio, vai ter, por exemplo, o carbonato de cálcio. Você vai ter, então, o cloreto de zinco. Isso não é, então, isso é a forma molecular do mineral. Você não vai ter uma absorção completa. Ele ioniza no dentro do corpo, você não vai ter a absorção completa adequada, ok? Então, para que ele serve? Então, o Balance, ele vai cumprir, então, a complementação daquilo que a gente não tem na alimentação, por causa dos cereais, por causa das terras enfraquecidas, por causa dos maus hábitos, eventualmente, principalmente para quem usa muita bebida alcoólica, né, quem exagera, muito doce, quem vive sob um estresse muito grande e usa muito medicamento, a pessoa tem, de fato, carência mineral. Então, o Balance, ele vai ajudar, então, nessa situação, ok? Então, complementação diária, tá? E
ela tem uma característica, né, o Balance, a característica principal é que, aliás, o Balance e o Azul Marine, que é o produto seguinte, né, o segundo produto, eles são completamente livres de qualquer contaminante. Então, quando esses produtos foram escolhidos pela equipe, tá, foi bem pensado, nós temos assim, tivemos temos muito critério, né, o critério Forever Green na escolha do produto, tá? Então, nós primamos pela pureza absoluta. Então, não há nenhum agente contaminante de forma comprovada, ok? Então, isso é muito importante se dizer, tá? Então, ele tem a propriedade, né? Então, de fornecer minerais em quantidade e em proporção adequada. Importante também que as cápsulas, elas são cápsulas transparentes, tá, de agar-agar, que é uma outra alga, ok? Só que é uma alga diferente. A agar-agar é muito conhecida, ela é usada para fazer bolo, para dar consistência a alimentos e tudo mais. É uma alga que forma um gel quando você mistura. E a indústria faz cápsulas dessa alga para a gente, para nós, ok? Então, é cápsula, nós podemos falar que é cápsula vegana. Muitas pessoas, então, deixam de consumir, às vezes, um mineral, um suplemento importante, porque as cápsulas comuns são feitas de gelatina, né, da pata do boi, né? Então, muita gente não quer evitar essa situação. Então, muito importante a questão mais focal, né? Assim, para que a gente tem que realmente estar muito atento, tá? É que você, quando começa a usar o Balance, você começa a sentir realmente uma mudança substancial realmente na sua saúde. Você começa a perceber mais motivação. Ao longo dos dias e semanas de uso, você vai sentindo realmente então, um pouco mais realmente de força mental, ok? Principalmente, ele vai estruturando o teu organismo. Então, isso para nós é de grande importância, tá? Eu já vou voltar a falar do Balancê junto com o Azul Marine, mas Azul Marine o que é? Azul Marine, então, é um suplemento energético e vitalizante, ok? Ele já é uma composição, tá? Aqui nós temos, então, o extrato, o pó de frutas, extrato, na verdade, esse pó não é só de frutas antioxidantes, o principal de frutas antioxidantes, mas o mais importante é isso aqui, na seleção dele, elevada ação biológica, ok? Isso é necessário a gente frisar, porque ele tem realmente uma elevada ação biológica. Na verdade, ele vai ser, então, o elemento, na verdade, o suplemento, e ele tem ação energética. Ou seja, se você pegar, então, quando você abre em sachê, né, diferentemente do Balance, que é em cápsula, nós temos aqui sachês, né, com 7,5 gramas de um pó, né, cuja mistura é justamente, né, uma mistura com composição, vai ter pó de frutas, mas vai ter também guaraná, tá? As frutas são basicamente a amora selvagem, a amora silvestre selvagem, preparada especialmente para o azul marine. Nós temos também o cupuaçu, que tem forte ação antioxidante, tá? Nós temos a uva também. Esses três produtos, né, essas três frutas, são liofilizadas em pó e fazem parte, então, do nosso blend, tá? Mas ele também tem vitaminas e minerais, não tem a mesma composição mineral, por exemplo, do Balancê, mas ele tem a sua composição mineral e vitaminas. O Balancê não tem vitaminas, tá? O Balancê não tem vitaminas, tá? Mas o Zumarine tem, então um completa o outro. E também livre de ingredientes artificiais e contaminantes, tá? Então nós vamos já mostrar alguns slides daqui a pouco sobre a composição dele, mas assim, na sequência a gente vai mostrar isso, mas agora, basicamente, assim, o estudo do que é o azul marinho. O azul marinho tem também, então, guaraná junto com a erva mate, tá, do chimarrão. Mas não é o pó da erva mate. Na verdade, o que nós temos ali é justamente, então, o princípio ativo da erva mate, ok? Você vai encontrar aí teobromina, teofilina, que são estimulantes, junto com a guaranina do mar. Você tem no Azul Marine um drink energético, tá? Ele é energético, porém ele não tem o mesmo impacto assim drástico da cafeína. A cafeína pode produzir, quando ela é concentrada assim, ela pode produzir, inclusive taquicardia, produzir agitação, irritabilidade, agride o estômago, não é?
ela realmente ela faz uma descompensação do sistema chamado neurovegetativo. Já o azul marinho não, porque ele é um estimulante, um energético naturalíssimo. Ele produz um pico, na verdade, a liberação dos princípios estimulantes, né, e energéticos do azul marinho é lento e progressivo, ok? Então ele tem, realmente, ele produz um bem-estar, tá? Produz, não digo euforia, mas ele produz um bem-estar muito grande quando você usa e depois você então não tem essa agressão, né, forte que nós temos aí em relação então à cafeína, ok? Então, nesse caso, né, o azul marinho, pelas vitaminas, tá, e pelo seu concentrado de frutas antioxidantes, tá, combate, reduz os radicais livres que são responsáveis pelo envelhecimento precoce, responsáveis aí por uma série de situações, então, principalmente doenças cardiovasculares, doenças degenerativas. Então, as frutas, elas produzem, então, o pó de frutas produzem essa ação de redução de radical livre. E um dos principais produtos também da Ozomarine, gente, aí o nome que dá o sentido de ser marine, né, é justamente o que a gente tem, então, das ostras cultivadas especialmente, tá, da carapaça das ostras, principalmente da parte interna, onde você tem, então, aquele colorido bonito, onde é produzido a ostra, a ostra produz, então, a pérola, né? E ali você tem aquela madrepérola colorida por dentro, que todos esses minerais, eles são liofilizados, são produzidos especialmente, tá? Colocados, então, na composição do azul marine. É muito interessante porque ele dá um nível de cálcio, um nível de micronutrientes, microsais, fantástico, né? Fantástico. Então, o azul marinho é super. O azul marinho é um superproduto, ok? Ele tem realmente essa propriedade, esse blend especial. Então, vamos recapitular. Ele é um energético, vitalizante e um polivitamínico mineral de alta absorção também. Então, o que ele tem? Vamos lá, vamos concentrar. É pó de frutas principalmente amazônicas. Ele tem estimulantes guaraná, erva mate, tá? E ele tem a ostra também, tá? Na verdade, não é bem pó de ostra, é um liofilizado, um talco que se faz assim muito fino, medicinal, né? Que se faz então da ostra, ok? Essa composição toda especial é um blend muito especial, é um mix muito especial, ok? Eu queria saber se na sala, quem é que está pela primeira vez, pode-se, pelo menos, o pessoal pediu hoje, existem muitos convidados dos líderes, né? Eu queria saber aqui, só para antes de a gente prosseguir, se nós temos, assim, pessoas novas aqui, quem é que está aqui, ok? Só para a gente se posicionar. Então, Luciana, pela primeira vez, Dalton, Eliseu, Fernando, ok? Arthur, Edivaldo, Alex Diniz, Antônio Bauerman, ok? Maria do Carmo, muita gente nova, hein, pessoal? Muita gente nova, ótimo. Estão conhecendo aqui o nosso uso a primeira vez, a empresa. Não esqueçam que na terça-feira, com o Rodrigo Mastrangelo, então você tem toda a corporativa aqui, a apresentação geral, ok? Então, às quartas-feiras com o Flávio Cantanhede, a parte do negócio, ok? Do plano de compensação, etc. E comigo, aqui, às quintas-feiras, a parte científica, a parte dos produtos, ok? Então, veja bem, Maria do Carmo, primeira vez também, tá? Então, Cleusa Sanches também, ok? Muito bem. Quem mais? Quem mais é novo na sala? Quem mais aqui está? Muito bem. Luciana Silva, não sei se Luciano Silva, ok, muito bem. Eu queria ver se o pessoal tá atento aqui. Quem é uma estrela? Quem é uma estrela? Pode, por favor, se manifestar. Uma estrela. Vamos ver. O ano está presente aqui enquanto eu carrego a outra. O ano está presente aqui. Quem é? Carmelina, Uruguai. Valdemiro. Quem mais? Quem mais aí? Vamos ver. Neurismar, sim, é. Lude da Silva. Quem mais? O Álvaro Matos entrou agora. Pedro de Lima. Só para conhecer mais o pessoal um pouco.
eu tenho sempre curiosidade de saber quem está nos assistindo, né? Enquanto eu baixo aqui. Vamos ver, 2 estrelas. 2 estrelas. Quem é 2 estrelas? Quem é 2 estrelas aí? Vamos lá. Muito bem, vamos tentar ver os 2 estrelas. O Alan sim. O Alan já é clássico, 2 estrelas aí. E daqui a pouco 3 estrelas, né, Alan? Daqui a pouco 3 estrelas aí. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Quem mais? 2 estrelas? Não, tem mais 2 estrelas presentes, sim. Certamente tem mais 2 estrelas. Tem mais 2 estrelas, sim. É isso? Vamos ver. 3 estrelas. Quem é 3 estrelas? Eric. Certamente o Eric. Ok? Certamente o Eric. Vamos lá. Quem mais? Muito bem. Bom, 4 estrelas não tem ninguém, por enquanto. Todo mundo que eu estou dizendo, 1 estrela, 2 estrelas, está temporariamente nesse status, né? Porque daqui a pouco o Eric já passa para 4, né? E aí seguindo ali, os nossos 5 estrelas, né? Já o líder, assim, está lá na frente disparado, né? É o nosso querido Stefan Oliver, ok? Muito bem, isso. Então, muito bem. O pessoal está perguntando aqui em off para mim, na questão da alga coralínea. Aí está uma alga coralínea, tá? São vários tipos de alga, viu, gente, do Balancea. Esse é um deles. Essa alga, quando ela morre, primeiro ela é vermelhinha assim, quando ela morre, ela fica assim, tá? Fica, então, é um aspecto assim rugoso, né? E ela é bem durinha mesmo. Então, a gente tem vários tipos de algas, né? Outras algas também coralíneas, são algas duras, né? O Brasil é o maior produtor mundial dessas algas, né? Então, eu estou repetindo os slides, viu, gente? Depois nós vamos ter uma sequência mais adiante, tá? Eu estou adaptando aqui a apresentação de hoje, tá? Então, vocês estão vendo aqui como fica, né, essa alga no mar. Ela morre assim, depois o mar vai desbastando e aí forma pequenos, então, pedacinhos como esse, tá? E depois isso é dragado, né, através de um sistema diferente aí, ele é um navio especial que retira isso do mar, ok? Então, quando o balance é tirado daqui, não é esse um pó disso aqui absolutamente, é um processo fantástico, tá? Muito, muito natural e apurado, tá? Que retira, então, da alga coralínea justamente os princípios ativos. Aqui que a gente tem, então, não só os minerais, mas a preservação dos polissacarídeos sulfatados, que são conhecidos na ciência, minha gente, um dos grandes recursos aí para melhorar então a condição orgânica. Ele protege as células, melhora o metabolismo. Polissacarídeos sulfatados são considerados assim os melhores recursos hoje aí para nossa saúde, não é? Então depois mais adiante eu vou entrar em maior detalhe com vocês aí em relação aos chamados polissacarídeos sulfatados. O nosso produto Balance é o único no mercado que tem a preservação aí dos polissacarídeos sulfatados. E também eu vou falar mais tarde para vocês adiante sobre o silício. O silício não é todo suplemento mineral, raros aqueles que têm silício, e o nosso Balance tem silício. O que o silício faz? O silício está ligado à imunidade, né? A falta de pouquinho que falta, porque esses minerais, gente, caiu um pouquinho o nível já dá problema. E aí quando faltam vários na cadeia, naquela roda dos minerais, pronto, aí nós temos problemas. Aí começa a ter o desenvolvimento de doença, etc. Ah, então o Balancea é para a gente tratar a doença? Não. O Balancea é para evitar a doença mesmo. Ah, mas o doente pode usar? Deve, porque na verdade a pessoa doente, né, qualquer doença que seja, ela realmente tem carência mineral e vitamínica também. Ok? Então aí está, né, o nosso Balancea. Então, o nosso produto, tá? Ele está em produção acelerada, tá? Você já viu a imagenzinha dele. Então, é isso. O que ele faz, né? Ele produz mais energia, permite mais energia, tá? Então, muito utilizado, porque você quando tem problemas articulares, dores musculares, etc., basicamente, isso é tranquilamente, então, falta de minerais. Minerais e microminerais. Os minerais conhecidos como cálcio, fósforo, magnésio, são chamados macrominerais.
você tem maior quantidade. Os microminerais, como manganês, molibdênio, cromo, boro, boro, cromo, enfim, né? Ouro, manganês, esses são que são em menor quantidade. A gente tem aqui a própria roda mineral, que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, a interdependência que os minerais têm. Então, quando começa a faltar zinco, magnésio, ele começa a quebrar isso aqui. Aí a rede, pessoal, a rede é como rede de pescador, ela começa a se romper. Começou a se romper, então vem a doença, ok? Então, prevenção do estresse. A osteoporose é uma das doenças assim mais comuns que a gente tem aqui quando faltam minerais. E veja, a osteoporose não é só falta de cálcio, como muita gente pensa, tá? A osteoporose, o enfraquecimento do osso, tá? Ele é uma carência de vários minerais, não é só um, não. Então, zinco, selênio, principalmente fósforo também. Tá? O cálcio é um dos mais importantes, mas o magnésio e o fósforo também entram realmente na composição do osso. Tá? Então, veja aqui o osso normal à esquerda e o osso, então, alterado, esvaziado de minerais aqui, principalmente cálcio, magnésio e outros minerais à direita. Então, isso vai, hoje, mais ou menos de 1 a 2% do público feminino mundial, tá? Sofre de osteoporose, ainda mais quando entra na menopausa. Então, o nosso Balance é super indicado nessas situações, ok? Então, muito importante essa situação, essa questão aí da reposição, né? Melhora a acuidade cerebral e melhora progressiva da memória. É impressionante, gente, quando falta minerais, como nossa memória sofre, né? As pessoas não conseguem, e não é assim, Alzheimer, essas coisas, não. Na verdade, o mineral, principalmente o fósforo, tá? E os fosfolipídios, eles estão muito ligados à memória, à retenção da informação. Ora, quando faltou mineral, meus amigos, minhas amigas, a coisa complica, né? E aí a memória fica um lixo, né? Quando você começa a usar o Balance, as pessoas geralmente, as pesquisas, as experiências realizadas, tá, mostram que há realmente uma notável recuperação da memória, tá? Também para a saúde dos dentes, saúde dos ossos, tá? E aí, claro, não só auxiliar no tratamento da osteopenia e osteoporose, prevenção realmente da cárie óssea, né? Que é essa doença aí tão comum, chamada então osteoporose, ok? Muito importante também isso, é fundamental a gente ter assim essa visão. Então, o Balance tem como característica a maior biocompatibilidade. Já expliquei isso aqui. Você, então, no seu dia a dia, você vai estar, então, explicando às pessoas o que é a biocompatibilidade. Ou seja, quando você usa uma substância sintética química, o nosso corpo, ele não reconhece de fato ou de imediato, ou quase nunca, essa questão, então, de uma coisa sintética. Foi feita aí numa fábrica, né, um alimento sintético, um aditivo químico, tá? Uma substância artificial, ok? Mas quando é natural, então o corpo reconhece, por exemplo, se você ingere um mamão, ele tem vitamina C, não tem? Ele tem beta-caroteno, aquela corzinha dele é beta-caroteno, ele tem cálcio, tem magnésio, tem fósforo, tem selênio, tem. E ali no mamão, ele está assim na sua forma natural, misturado em composição. Você ingere o mamão, você tem uma forma integral aí de você uma biocompatibilidade, ou seja, os nutrientes do mamão, eles estão identificados pelo nosso corpo. Nosso corpo reconhece isso. Mas se você pega uma coisa artificial, tá? Uma vitamina de farmácia, por exemplo, tá? Você vai ver, então, que ele tem uma situação assim, que não é compatível, né? Realmente com uma identidade orgânica, tá? O nutriente, ele precisa realmente, nosso corpo precisa conhecer, precisa reconhecer, melhor dizendo, né, um mineral, tá? Então, um mineral sintético, uma coisa química ou molecular, não vai ter biocompatibilidade. E o Balance é pura biocompatibilidade, porque as algas coralíneas, elas são nutrientes de alto nível, tá? Que fornecem isso. Maior biodisponibilidade, ou seja, ela está pronta para ser consumida, não tem que elaborar, não tem que o corpo fazer alguma coisa para isso. Por exemplo, quando você ingere o beta-caroteno, ele é uma pré-vitamina A. O nosso corpo se encarrega de fazer a vitamina A. Vitamina D, a gente ingere a própria forma da vitamina D nos alimentos e o sol na nossa pele
transforma a vitamina D, então, em B3, que é a vitamina ativa, ok? Então, isso é biodisponibilidade, você torna disponível. Ora, o Balancê, por causa da origem, então, da alga, né, das alcoralinas, já tem pronta, os minerais estão prontinhos para a nossa célula absorver. E a maior bioatividade. O que é bioatividade? Tem um dinamismo no nosso corpo, não é morto. Quando esse cálcio, magnésio, o cálcio, magnésio, fósforo, zinco, selênio, ferro, que você usa assim, de forma sintética, ele não tem uma atividade completa, ele se ioniza e depois se recombina. Agora, maior bioatividade, você tem que guardar essas palavras, biocompatibilidade, biodisponibilidade e bioatividade, para poder explicar o Balancê no seu dia a dia de trabalho. Perfeito? Então, a bioatividade é assim, são minerais e microminerais dinâmicos, tá? Eles atuam de forma dinâmica no nosso organismo, tá bem? Muito bem. Então, aqui está, né? Já foi falado antes a questão da pobreza do solo e tal. Precisamos de 1,5 grama de minerais por dia. Justamente o Balancê tem 90 cápsulas no frasco, tá? Cada cápsula tem 500 miligramas. Então, você usando 3 cápsulas por dia, que é a orientação, você vai ter a quantidade de minerais que você precisa, minerais e microminerais, para manter sua saúde. E aí você vai explicar isso para os seus contatos. Você vai repassar isso, tá? E quando você for, então, apresentar os produtos no seu trabalho, no seu dia a dia, etc., você já vai, então, colocar que a pessoa já vai ter a sua composição, não importa o que ela coma. Ah, mas se ela comer coisa que tem muito cálcio, folhas, etc., se ela comer coisa que tem muito zinco, por exemplo, castanha, nozes, cereais integrais, não tem problema nenhum, porque é tudo biocompatível. Vocês entenderam agora? É biocompatível, ou seja, não acumula, não acumula. Tem que prestar bem atenção nisso, gente. Isso é um detalhe importante. Quando você, por exemplo, você pode ir numa farmácia e comprar qualquer química dessa aí, qualquer composição polivitamínica mineral. Se você tomar o vidro todo, você vai passar mal, você vai ter problema de intoxicação com vitaminas e minerais de origem sintética, de origem de fábrica, etc. Mas você está comigo que se você pegar maçã, que tem bastante magnésio, você pode comer 2 maçãs? Não tem problema nenhum. Você pode comer 3? Pode. Você pode comer 4? Pode. Se você comer 10 maçãs, eu pergunto a você, você vai se intoxicar de magnésio? Não. Por quê? Porque ele está quelado pela própria natureza, está dentro de uma estrutura. Tem bioatividade, biodisponibilidade e biocompatibilidade. Nesse caso, o excesso ele é elaborado pelo organismo, ele é eliminado ou elaborado ou ajustado. Essa é a diferença importante, viu, pessoal? É muito importante realmente ter essa visão, ok? E o azul marine, ele tem, então, também essa característica, tá? De ser um energético, e aí há uma grande combinação aí, uma grande complementaridade entre o azul marine, tá? E o nosso Balancê. Ele vai vir sob a forma de sachês, já mostrei isso antes. Aqui apenas para lembrar a outra, que é essa coisa maravilhosa, já mostrei esse slide antes, é mais para os novos, viu? Isso é mais para os novos. Ele tem também a erva mate, sob a forma de extrato seco da erva mate, que tem teofilina, teobromina, que são estimulantes, o guaraná com a guaranina, e as frutas, né? Principalmente 3 aqui, que só mostro 3 aqui, tem outro, mas principalmente a amora, essa não é a amora comum, essa amorazinha vermelha que a gente encontra nessas árvores, nas amoreiras, tá? É uma amora super especial, completamente orgânica, tá? E o cupuaçu, que tem uma forte ação antioxidante de bloqueio da ação do excesso de radicais livres. E também a uva, tá? E nós vamos ter açaí, vamos ter uma série de outros produtinhos também, outras frutinhas aí, que vão compor cada vez mais, né, esse quadro, tá? Então, para você lembrar, ele é adoçado com estévia orgânica, não tem nenhum tipo de adoçante artificial, aspartame, ciclamato, sacarina, tá? Nem muito menos sucralose, é estévia mesmo. Então, é um energético nutriente de elevado grau, ok, gente? De elevado grau, tá? Muito forte a ação dele, tá? Porque ele vai te permitir, então, uma energia especial, tá? Então, juntando aí Balancê e Azul Marine, tá? Você tem aí, então, a associação perfeita de 2 produtos maravilhosos, ok? Então, a gente tem agora
temos pelo menos aí uns 13 minutos para a gente conversar um pouquinho, pessoal novo, antigo, tá? Para a gente poder conversar um bocadinho aí, ok? E poder, então, trocar algumas ideias. Eu sei que vocês têm dúvidas, então vamos aproveitar, porque os produtos já estão realmente sendo adquiridos, já estão sendo pré-comprados, ok? Então, eu estou à disposição. Temos, então, 12 minutos aí para a gente poder fechar. O pessoal comentou da vez passada que queria um pouco mais de espaço, ok? De espaço para a gente, mais de tempo para a gente comentar. Então, eu estou aqui à disposição de vocês, tá? Vou colocar aqui o nosso Balancee, só esse slidezinho aqui, ok? Vamos lá. Pergunta, tá? Top, combinação perfeita. Robson, já balançar corretamente, depois comentário que poderia ser tomado 3 por dia. Não seria muito para o corpo, tendo visto que já comer, não entendi esse. Não é muito para o corpo, não. Você pode, o Balance, a orientação é que você use uma cápsula de 500 miligramas 3 vezes ao dia. Mas se você usar 2 cápsulas 3 vezes ao dia, dobrar ou triplicar essa dose, não tem problema nenhum, tá? Não é necessário, porque você tem ali já a quantidade. É assim, é desse tipo assim. Tá, vamos supor você quer proteína, tá? Você quer proteína, tá? Então você vai comer feijão, tá? Tá, você comeu só um prato de feijão. Você pode comer 2 pratos? Pode, dar um dia com mais fome e tal. Você vai ter mais proteína, mais ferro e mais carboidrato? Vai, mas é necessário você comer 3 pratos? Não precisa, tá? Vai fazer mal? Não. Talvez, no caso, o feijão não é a mesma coisa do balancê, né? Mas o feijão ele vai produzir fermentação. Então, o balancê não tem isso. Você vai urinar o excesso, não tem problema nenhum, né? Agora, o azul marine, tá? Ele também é um sachê por dia, mas você pode usar, à tarde você não está muito bem, e tal, pode tomar? Pode. À noite, se você fazer um curso, uma videoconferência ou uma viagem, você pode tomar mais um sachê de azul marine? Pode. Vai fazer? Não, só vai fazer um bem danado. Ah, mas vai estimular demais? Não, ele não tem um estímulo como se tomasse um café forte, aquela coisa assim, não. Ou então cápsula de cafeína que você encontra aí nessas casas de atletas, casas de suplemento. Então não tem problema nenhum. Você pode tomar assim quantidade até maior. É claro que o indicado é de manhã cedo você tomar o seu azul marine, se quiser à noite, etc. Não tem problema nenhum, ok? Muito bem. Gostaria de saber se posso usar o Balancê por sua alérgica a camarão. Não, Cleusa, o Balancê não tem camarão. O Balancê, ele vem de algas coralíneas como essa aqui, que eu já mostrei aqui. Ele não tem camarão, né? Não tem camarão, não tem problema nenhum. E nem o azul marinho. O azul marinho tem ostra. E outra coisa, não é a proteína da ostra. Vamos supor que a pessoa tem alergia a fruto do mar, tá? Então, a carapaça da ostra, ela não tem proteína, então não tem modo de produzir reação, ok? É claro que existem reações alérgicas estranhas. Tem gente que tem reação alérgica a perfume, tem reação alérgica ao milho, tem gente que tem reação alérgica, por exemplo, a carne de galinha, outro a ovos, né? Outro pode ter alergia a um tipo de uma cápsula qualquer de química. Então, pode ter, que a pessoa pode ter alergia, por exemplo, à ostra, pode. Ao pó da casca da ostra, pode. Mas é muito raro isso, né? Porque não é o pó da casca da ostra, na verdade são as estruturas que estão ali que são retiradas, os nutrientes retirados. Assim como a alga, né? As algas coralíneas, não é o pó da alga. Na verdade, são os biominerais. O que é biominerais? Minerais extraídos de um produto vivo, ok? Claro que ele morreu ali, mas ele estava vivo antes. O produto era vivo, não era morto, não surgiu de uma rocha morta. Entende? É essa que é a questão. Sem problema nenhum. Azul marinho dilui na água? Sim, sim. O azul marinho é um pó para você fazer um mix, um drink, né? Você coloca na água, quantidade relativa de água, para cima de meio copo, 300 ml em geral. Você coloca um drink delicioso, tá? É para beber realmente, assim, desse modo. A pessoa perguntar, eu posso colocar no leite, posso colocar na vitamina? Pode, não problema nenhum. Ele não é obrigatório que você coloque o azul marinho na água, na água só, né? Você pode colocar na sua vitamina habitual, no leite, no café, como quiser, no café com leite, onde você quiser. Porque ele é um medicamento, ele na verdade é nutriente. Só não deve colocar em coisa quente, né?
Então, porque como são produtos crus e primários, produtos matérias-primas, assim, sensíveis, colocar numa xícara quente de chá, por exemplo, não é bom porque você vai reduzir um pouco o poder antioxidante das frutinhas aí. Embora você mantenha o guaraná e da erva mate ativos, né? Não é problema, ok? Então, Power Strips, o Power Strip no Brasil será em agosto? O Power Strip não será em agosto, tá, João? O Power Strips, nós vamos ter o Power Strips mais adiante um pouco. Ele está em processo, então, de legalização aqui no Brasil, tá? Está em andamento. Nós não temos ainda, não podemos fazer. Na verdade, nós temos uma previsão, só que eu não quero ainda deixar as pessoas ansiosas colocando, então, mas a gente, assim, estamos trabalhando nessa direção. Mas o Balance e o Azul Marine estão aí realmente para a gente poder dar o grande start aí e mantê-los depois como produtos fundamentais. Power Strips, então o Solid Strips, tá? E o Beauty, a máscara, em andamento, em processo, então, aí de legalização, ok? Edivaldo pergunta, a partir de que idade pode tomar esses produtos? Olha, a princípio, eu pergunto assim, a partir de que idade a pessoa pode comer banana? Tá? A partir de que idade a pessoa pode comer maçã, abacate? Tá? A partir de que idade a pessoa pode comer peixe? A criança pode comer peixe, por exemplo. Tá? A partir de que idade? Tá? Então, essa resposta é muito relativa, né? Esses produtos não são medicamentos. Tá? É claro que um bebê, um bebezinho de 6 meses, etc., para pôr na mamadeira, quando meus filhos, quando eram pequenos, né, e havia dificuldade de amamentação, eu colocava, não existia o Balancina nem o Azul Marine, claro, né, mas eu colocava nutrientes, colocava então minerais orgânicos, né, na mamadeira para fortalecer. Então, sempre foram muito fortes, nunca usaram antibióticos, não usaram nada, nada de química ou substâncias, então, artificiais, né? Então, aí já, então, Anthony, a pessoa sente a melhor em que prazo de tempo. Então, Anthony, é muito difícil isso, né? A gente colocar. Essa é uma pergunta muito acadêmica, né? Quer dizer, quanto tempo? Tudo é muito relativo. Eu costumo dizer aqui que biologia não é ciência exata, medicina não é ciência exata, né? Então, não há como a gente, então, prever isso, né? Dizer, então, em 2 semanas, ou então 12 dias. Não tem como, né? Não tem como. Depende, mas a pessoa deve usar e observar, então, o resultado, ok? A gente tem, assim, espera-se que ao longo do uso a gente vá sentindo a diferença, tá bem? Isso que é muito importante também a gente declarar aqui que não tem assim, como a gente estabelecer prazos, ok? Então, se trata de um complemento nutricional, Beatriz, os dois são complementos nutricionais, tá? Os dois são complementos nutricionais, sim. Balancia, Azul Marine. E você pode entender como suplemento também, porque o Balancia, porque veja bem, para uma questão assim de classificação, de nomenclatura para as autoridades sanitárias, então é considerado suplemento tudo aquilo que tem acima de 25% das necessidades diárias, ok? Então o Balance Azul Marinho tem isso, então são suplementos e são complementos. Fica sendo complemento para a sua alimentação, mas ele também te dá a segurança de você poder, então, ter assim, um resultado, assim, ou estar ingerindo, tá? Um elemento, né? Que te deixa tranquila em relação às suas necessidades diárias de vitaminas e minerais. Então, isso é muito importante também. Okay? É fundamental a gente poder, então, ter uma certeza de que você está ingerindo pelo menos a quantidade necessária aí de nutrientes fundamentais, básicos, de nutrientes essenciais para que você possa, na sua alimentação, na sua vida diária, você pode ter às vezes uma dificuldade, ou você pode ter então uma alimentação irregular, uma vida agitada, como atualmente a gente às vezes nem sempre se alimenta bem. Então você usando o Balancê, você vai ter esse mineral e vai ficar tranquilo. Não tem problema nenhum, você vai ter os seus suplementos minerais e o Azul Marine é o seu, então, energético também. Okay? Porque se o problema de coração, diabetes pode usar esse produto, Edivaldo, preste atenção, nós não temos medicamentos aqui, ok? Nós temos alimento. Eu pergunto a você, Edivaldo,
Uma pessoa com problema de coração, diabetes, pode usar, por exemplo, cogumelo shimeji. Sabe o que é, né? Cogumelo shimeji ou shiitake? Pode. Deve até, faz bem, porque tem beta-glucana, né? Faz bem, porque aumenta a imunidade. Ah, uma pessoa que tem diabetes, tal, ela pode usar manga, né? Pode, né? Pessoa que tem problema cardíaco, pressão arterial, pode comer abacaxi? Pode. Então, o raciocínio é exatamente o mesmo. Então, as cápsulas e os nossos sachês de azul marinho, cápsula e balancia, tem que ser visto como superalimento. Nós temos aqui superalimentos, tá? Não temos nenhum medicamento, ok? Muito bem. Alto poder de absorção. A Camelinda do Uruguai, Uruguai, não sei, nesse caso deve ser uruguaiana, né? Sim, todo produto que é de origem natural, de origem orgânica, tá? De vida, biomineral, ou as vitaminas dessas frutas maravilhosas, esses estimulantes, eles são realmente de alto poder de absorção. Foi exatamente o que nós temos aqui. E aí era justamente o assunto, o slide era esse aqui, quando eu falei, então, do nosso balance. Deixa eu só voltar o slide aqui, para ver se a gente pega, então, o slide onde eu falei biocompatibilidade, biodisponibilidade e bioatividade. Ou seja, aqui nós temos a absorção integral, ok? Absorção integral aqui dos nossos nutrientes presentes no balance, né? Absorção integral, tá? Pelo método de produção, então ele vai permitir que os minerais sejam absorvidos de forma adequada, ok? Então, muito bem, aqui, desculpe, minha internet caiu justamente na hora que o senhor ia responder as perguntas. Pois é, eu não posso voltar agora, mas assim, se tiver alguma dúvida, então pode fazer. Quem perguntou isso aí foi a... Deixa eu ver aqui. Está vindo muito rápido, as perguntas estão vindo muito rápido, né? E eu não consigo... Tá, então a gente tem aqui que foi a Cleusa, ok? Tá. Aí a Luciana pergunta, virou moda as pessoas tomarem ômega 3, vitamina D3 e cálcio. Com esse produto podemos sugerir que o ideal é as pessoas pararem com esses suplementos e usar Balancê? Luciana, a gente não deve fazer, interferir muito aí, não deve interferir nos hábitos, né? Assim, no que as pessoas fazem no sentido de usar suplemento. Se a pessoa toma ômega 3 e cálcio, você pode conversar com ela. Falar, olha, o Balancê tem um cálcio orgânico de biodisponibilidade, ó, mas ele é combinado, não adianta tomar só o cálcio. Você pode até usar também os argumentos que nós mostramos aqui. Ah, mas posso usar cálcio? Se usar mais de 1 grama de cálcio por dia, ela depende do cálcio, tá? Se for um cálcio desse comum de farmácia, esse cálcio pode produzir cálculo renal, tá? E cálculo biliar, endurecimento dos ossos, depende do cálcio. Óxido de cálcio, carbonato de cálcio comum, né? Então, esses cálcios, o nosso, o nosso que eu digo do Balancê, já não tem esse problema. E o cálcio também do azul marinho que vem das ostras, ele é orgânico, biodisponibilidade e orgânico, ele não forma cálculo. Então você pode conversar com a pessoa, você toma cálcio, é melhor você usar o Balancê e o azul marinho, o mesmo Balancê, que é um cálcio orgânico. Explica para a pessoa a diferença entre o cálcio que ela toma. Pergunta que cálcio ela toma. Ah, eu estou tomando carbonato de cálcio, óxido de cálcio, aonde? Ah, nesse produto de cálcio. Aí você olha que é molecular, você explica, é melhor isso aqui, esse não faz mal, ok? E agora, ômega 3 não tem problema nenhum, vitamina D3 é ótimo, é importante, deixa a pessoa tomar. Não interfira muito nisso, né? Não, você não vai entrar na vida da pessoa assim e assim, falar para ela parar com tudo para usar balancia azul marinho, não faz não, eles são complementos, tá? É claro que se a pessoa usa cálcio, um cálcio de boa qualidade, um cálcio orgânico, ela pode usar o balancia, porque a pessoa está usando o cálcio, mas certamente não está usando zinco, selênio, magnésio, cromo, boro, né? Manganês, tá? Então você vai falar, então, ó, que tal? Você pode ficar com o seu cálcio, mas completa. Porque aí depende de quanto cálcio ela está tomando também nesse suplemento, né? Isso é que tem que ser visto. Às vezes, se for 500 miligramas, 200 miligramas, entra com balancia. Mas se ela está usando um cálcio sintético, que o médico prescrever e tal, não entra muito nisso. Você pode conversar, explicar a questão aí, então, da excelência aí do nosso balancia em termos dos minerais, biominerais marinhos. Gente, explica sempre que é biomineral, é uma coisa que vem, então, de produto vivo, que estava no mar, absorvendo todos os nutrientes do poder do mar, não é isso? Muito bem. O que mais nós temos aqui? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ok. Só para ver aqui. Muito bem. Podemos sugerir ideal as pessoas usarem muito bem.
Ótimas dicas, tem uma netinha de 6 meses. Ok, mas aí, Orema, você é bom, assim, claro, conversar com o pediatra e tal, mas o próprio pediatra se explicar, explica bem para o pediatra o que é o balancia. Ele vai certamente entender uma cápsulazinha, assim, é bom para poder melhorar, então, o próprio crescimento da neném e tal, mas assim, com orientação do pediatra. Eu acho que antes de um ano, assim, é bom sempre ter uma orientação, que não que vai fazer mal, não vai fazer mal nenhum, mas assim, é mais uma questão apenas de informação, né, do médico ou do nutricionista que cuida da criança, ok? No caso, se tiver, né? Senão a pessoa também pode, assim, usando sua intuição, sua capacidade de gerenciar sua vida, sua família, você fazer por conta própria, porque isso não tem absolutamente nenhum problema, tá? Nós temos que ver o balance só porque é em cápsula, ou azul marinho só porque ele está num sachê, como um medicamento, uma coisa assim, não tem nada disso, ok? Já o João Paulo pergunta sobre o keton, keton não, ok, queima gordura, sim, não, esse produto, tá, nós vamos ter, então, já está direcionado para a gente tenha mais tarde, tá? Então, esse grande queimador de gordura, aí, por enquanto não temos previsão ainda não, mas nós estamos já namorando o produto, estamos esperando os resultados aí também, ok? Então, uruguaiana, ok. Agora tem uma pergunta aqui em cima. Um momentinho só, que está vindo muito rápido. Estou perguntando aqui. Está difícil de controlar aqui. Desculpe, pessoal, não dá para responder tudo, não. Assim, eu vou tentar ver se. Tá. Ketone, ok. Muito bem. Inclusive, eu tomo bastante ômega 3, 6, 9. Então, Elisiel, né? O bastante é um problema para o ômega 3. No máximo, assim, a orientação que nós médicos damos é que você use, assim, 1 grama de ômega 3 por década de vida. Se você tem 10 anos, tem 20 anos, você vai usar, então, 2 gramas. Se você tem 30 anos, 3 gramas e assim por diante. 60 anos, 6 gramas. Mas não passa mais de 6, não, né? Então a gente fica só com isso. Mesmo que você tenha 90 anos, vai tomar 9 cápsulas, vai tomar só 6 ou 5 e tal. Agora, ômega 6, meu amigo, você não precisa, viu, Elisiel? Não precisa de ômega 6, não. Ômega 6 tem no azeite, tem no óleo, né? O azeite é ômega 9, né? Que é o óleo monossaturado. Mas você tem, então, no óleo de soja, óleo de girassol, tá cheio de ômega 6 por aí. O mais importante é o equilíbrio entre o ômega 3 e o ômega 6, tá? Então, as frituras, o ômega 6 não é interessante você suplementar. Mas isso é uma dica que eu estou dando aqui, que é a minha experiência aí de consultório, ok? Muito bem. Quanto menos toxina, melhor aproveitamento pelas células. Exatamente. Então, a Carmelinda falou certinho. Exatamente. Menos toxina, melhor. Isso é bom para as reuniões. Ok. Minha mãe se infartou por causa do excesso de cálcio. Estou louca para ela usar o balancia. Exatamente. Mas ela não deve ter infartado por excesso de cálcio. Talvez excesso de cálcio ou inorgânico. O leite, ele tem um cálcio secundário que foi elaborado pela vaca a partir do capim, a partir da comida da vaca. Então é um cálcio que você tende, de certo modo, a se acumular no organismo, né? Mas não é mal assim, né? Tem certos organismos que vai acumular mais, tá? Agora, ela pode usar o balancia sim, viu? Neuza, pode dar ela sim, ok? Balancia é excelente, né? Exatamente. Minha mãe usa, Anthony usa, muito bem. Usa cálcio, vitamina D por conta da cirurgia de redução do estômago, muito bem. Neuza fez cálculo nas artérias. Não, não é cálculo na artéria, né? Aí já é, então, aterosclerose, né, Neuza? Endurecimento, calcificação. Então, mas a ideia é do tubo. O tubo, a artéria é molinha, né? Quando a gente é jovem, né? Depois, com a idade, ela vai ficando durinha, ela vai ficando, então, calcificada. Mas isso não é por causa só do cálcio, não, senhora. Isso se deve devido a outros fatores também, principalmente gorduras sadadas, excesso de triglicérides, vida sedentária, tá? E aí vai, uso muito medicamento, isso aí vai, aí a coisa pega. Ela pode trocar pelo Balancê? Pode não, Anthony. Ela deve, né? Deve trocar pelo Balancê. Ok? Gente, já estamos passando 6 minutinhos aí do nosso horário. Quero deixar aqui meu abraço a todos, meu boa noite a todos. Vamos aperfeiçoando nossas apresentações cada vez mais. Estamos com grandes novidades. Nesses tours, nós vamos ter o máximo prazer em estar com vocês. A equipe aqui está trabalhando demais aqui em Brasília. Nós estamos fazendo assim o que chama das tripas coração, né? Mas de coração estamos fazendo isso.
E aí, né, nossa expectativa de grande sucesso. Quero lembrar que você faz parte de uma elite, como eu já falei de vezes anteriores. Você, aqui na FG Express, faz parte de uma elite, a elite, então, no Brasil, de uma equipe, né, de uma empresa ligada à saúde e marketing, um marketing saudável também, que permite uma saúde econômica e financeira, né? Essa independência financeira aí sensacional, como o Flávio bem coloca aí quando apresenta o plano de negócio. E nós temos aí esses grandes produtos. Então você faz parte de uma elite. E como parte de uma elite, você tem que dar o exemplo. Presta bem atenção. Você tem que ser saudável, consumir nossos produtos, tá? Ter uma vida então mais saudável, praticar atividades físicas, uma alimentação inteligente, okay? Evitar os vícios, os excessos, uma vida de parcimônia, uma vida de equilíbrio, para você, quando se apresentar, então, como distribuidor da FG Express Brasil, para você ser o exemplo de vitalidade, o exemplo de saúde. E você consegue isso com Balance e Azul Marine também, e o resto também, ok? Gente, sucesso a todos, que sucesso é a palavra-chave aqui da FG Express Brasil. Muito obrigado, obrigado a todos. Não vou, então, chamar pelo nome as pessoas todas, são muitos na sala. Dizer que nós vibrando muito com vocês, ok? Vibrando bastante e fiquem juntos, ampliem seu negócio, falem mais do Balancia Azul Marine, aproveitem realmente a grande chance realmente a empresa iniciando no Brasil, para a gente poder então fazer, realmente realizar o grande desiderato, que é o imenso sucesso, a gente levar essas informações maravilhosas, teremos muito mais produtos sensacionais também com o tempo, vocês vão ver que vai ser assim, realmente um time, um timaço, realmente. Nós vamos ser um imenso time e os produtos vão ser produtos inigualáveis. Já temos 2 inigualáveis. O resto vai ser mais ainda, muito mais coisa. Na verdade, não tem um produto melhor que o outro. Cada um tem a sua personalidade. É como um filho, né? Você pode ter 10 filhos. Você vai amar todos, cada um de um jeito, mas são seus filhos. E aí nós temos então os novos produtos. Depois, quando tivermos o Power, tivemos o adesivo aí, o Sola, e tivemos também, então, o Beauty e outros mais que vierem, tá? Que nós vamos escolher. Então, você vai ter aí um leque aí de opções aí maravilhosas para fazer também seu negócio, então, cada vez mais brilhar, ok? E você com cada vez mais saúde, e você como um agente de saúde levando a grande mensagem de saúde, então, para todos que você fizer contato, ok? Gente, muito obrigado, beijo no coração. Então, até quinta-feira. E também, as dúvidas que você tiver, pode enviar, então, para o nosso blog, tá? Para o Facebook, fique em contato conosco, tá? Pode enviar todas as dúvidas. Nós temos já funcionando aí as respostas para todas as dúvidas de vocês. Tchau, gente. Obrigado. Muito sucesso a todos.